Prazer. Obrigada, viu, Cris, pela oportunidade. Muito bom estar aqui participando. Ô, Débora, seja muito bem-vinda, minha filha. Como é que tá a Sampa? Bem-vinda! Sampa, tá essa loucura de sempre. É, A terra da garoa, todos os dias garoando em Sampa. 2 dias garoando em Sampa, né? Então vamos lá, meninas. Boa noite a Bora. todas. É com alegria que Boa damos noite. início a esse encontro especial, pensado para inspirar, fortalecer e transformar. Hoje teremos a oportunidade de aprender e compartilhar juntas com essa mulher incrível que é referência em sua área. E para começar com chave de ouro, eu vou passar a palavra para a nossa superintendente estadual, nossa anfitriã Cris, para ela dar boas-vindas a todas vocês. E em seguida conversaremos com Vanessa Santi, que tem sua carreira dedicada a realçar a beleza feminina, é proprietária de um salão de beleza Vessante e tem mais de 5 anos de experiência, ministra cursos VIP, curso de automaquiagem. Ela é uma verdadeira referência no assunto de beleza e posicionamento profissional. Cris. Beleza, obrigada, Fernanda. Ei, pessoal, boa noite, mas boa noite mesmo. É um prazer recebê-las aqui. A gente falava mais cedo de engajamento, né? E a gente tem que trabalhar igual aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então a gente vai ter, assim, vai estar o tempo inteiro fazendo movimentos para engajar, para trazer mais pessoas, tá? Então a gente está aqui no movimento Liderança Feminina da Supervivência da PS2, que envolve o estado de Alagoas e Sergipe. Nós somos um grupo voluntário, né, auto-organizado voluntário, e o intuito é a gente buscar o engajamento, trazer mulheres, a gente falar de carreira, a gente falar de beleza, né? A gente falar de vida. Nós tivemos, Vanessa, na terça-feira, um encontro também com a Renata, que é também uma profissional, né? E ela veio, trouxe para a gente muitas coisas que a gente falou de vida, e foi muito, muito legal. Então, esse é o nosso intuito, tá? A gente está neste ano, com o mote Mulheres em Movimento, para a gente trazer, para a gente brilhar, para a gente cuidar, para a gente reconhecer, para a gente chamar. E assim, e esse mês de março ele é bem emblemático, né? E daí a gente tem vários movimentos, aí, vários eventos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e acaba que vira o mês. Mas nosso sonho de consumo, né, o que a gente quer, o que a gente espera, é que março tem que ser um mês diferenciado mesmo, onde a gente vai ter várias comemorações, várias celebrações, mas que isso se repercuta o ano inteiro, e não só se limite a março. Esse é o nosso grande propósito. Então, assim, e aí a gente vai falar de tudo, a gente não vai falar só de carreira, ia falar de vida, e hoje a gente vai falando de autocuidado na terça-feira, né? E hoje a gente vai falar de beleza, de se gostar, de se aceitar, né? E nada mais do que. E aí ela tem umas dicas que eu quero saber também, como é que a gente faz esse negócio de maquiagem em 15 minutos, já que o nosso tempo é corrido, né, Eliane? E a gente. Cris, é maquiagem e cabelo. Ai, Em pois 15 minutos. Mas a ideia é isso, não só de trabalho nós vivemos, a gente vive também de outras coisas, e mais do que muito importante a gente ter esse momento aqui. Vanessa, muito agradecida por você ter aceitado o nosso convite, e a gente está aqui para escutar, para ouvir, tá? Acolhendo você. Seja muito bem-vindo. Ai, obrigada, eu que agradeço. Eu fiquei muito honrada com o convite da Fernanda. Não tinha como dizer não. Eu tinha inglês nesse horário, só que eu falei com a minha tia, minha filha, eu não posso, pelo amor de Deus, né? Eu preciso, porque às vezes acontecia muito isso comigo, que eu acho que é o que acontece com grande parte das mulheres hoje em dia, que tem 300 mil afazeres. Eu estava falando até com uma amiga minha que entrou agora na live, a Jane. Eu disse, amiga, a gente nem é casada, não tem filho. E parece que, meu Deus, a gente só queria que o dia, às vezes, tivesse 48 horas. Imagine essas mulheres que... Vanessa, deixa eu te interromper, desculpa. Só pedir para te destacar, porque eu estou aqui no celular, eu quero ver você grandona, para te ver melhor. Só para quem está aí.
Não, para destacar você na tela. Ah, agora sim. Já Ah, fiz. tá vendo? Ah, agora a gente está te enxergando melhor. É porque a Eu gente está achei no que era celular, para a ver TV é pequenininho. Não, Eu achei que era para ver de pé. Ah, desculpa. sem problema. Sim, voltando, né? E a gente tem tantos afazeres que às vezes a gente não dá tempo, ou às vezes não prioriza. Na verdade, às vezes não prioriza. Eu fazia Pilates, acabei cancelando Pilates no final do ano passado. Em inglês, às vezes sempre aparecia alguma coisa. Eu disse, não, eu vou riscar na minha agenda o horário, pode acontecer o que for. Cliente, eu quero esse horário, não tenho. Para priorizar mesmo, porque sempre vai, a gente sempre, nós mulheres, sempre vai existir algo no caminho para desviar a gente do nosso foco. Isso é a todo tempo, todos os dias. Então, a gente precisa ter essa disciplina mesmo, isso seja com treino, com a nossa atividade física, que é muito importante, não só para a estética, mas para a saúde. E tantas outras coisas, né? Eu vou começar, para quem não me conhece daqui, eu sou Vanessa, sou maquiadora há mais ou menos 6 anos, eu acho que faz 6 anos esse ano, em novembro, que eu atendo profissionalmente. Quando eu iniciei, antes da maquiagem, eu fui servidora pública e trabalhei 4 anos como coordenadora de RH em uma secretaria de saúde, na cidade que a minha mãe morava, que era Igaci. E no último ano, eu estava muito estafada de trabalho, assim. Já estava em um nível que eu só conseguia dormir com remédio. Realmente, o trabalho não estava me fazendo bem. Foi quando eu disse, não, ou eu saio daqui, ou eu vou acabar adoecendo, ou ficar dependente de remédio, que era uma coisa que eu não me via, né? Eu não tomo remédio, pra você ter noção, nem quando eu tô com muita dor, só se realmente for, assim, muito necessário. Eu sempre tive a voz do lado que tudo curava com chá, era isso. Então, quando o negócio aperta muito, já estava nesse nível, assim, a minha estafa de trabalho eu já estava tendo que tomar remédio para conseguir dormir. Então, eu percebi rápido, graças a Deus, que aquilo estava me fazendo mal e eu saí. Pedi exoneração do meu cargo e eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tinha nível superior, inclusive ainda não tenho, né? Eu curso design de moda, tranquei já umas 3 vezes, mas esse ano também foi um objetivo que eu coloquei de finalizar o curso. E vou finalizar, se Deus quiser. Sempre fui apaixonada por esse universo da beleza. E adolescente eu fui modelo por alguns anos e vi que também aquilo não tinha muito retorno financeiro. Então foi quando eu deixei de lado e fui trabalhar, fui estudar, ter outras coisas, né? E como a maquiagem entrou na minha vida, inicialmente foi assim. Eu não imaginava que eu ia ter ela como uma profissão, mesmo assim. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Quando eu saí do meu trabalho, da Secretaria de Saúde, eu fiz muitas amigas lá, fiz grandes amizades. E lá mesmo, ainda trabalhando lá, eu sempre fui trabalhar arrumada, né? Que para eles, como é uma cidadezinha pequena de interior, achava aquilo, me intitulavam até a Miss da Secretaria de Saúde. Porque eu sempre gostei muito de me arrumar. Isso eu não sei se foi porque minha avó, eu sempre via minha avó se arrumando para sair. Tipo, nem que fosse ela, o cabelo, ela era sempre presa, assim, bem alinhado. Eu sempre passava um batom. A minha mãe também sempre foi muito vaidosa, apesar de não ter tantos recursos assim, né? Antigamente, quando eu tive primeiro contato com a maquiagem, foi por revista, né? Avon, Natura, essas coisas não tem a facilidade que o mundo hoje nos oferece, né? De uma Sephora, de você conseguir comprar uma maquiagem de fora. Então, assim, era tudo muito escasso e limitado. E graças a Deus, hoje, a gente tem inúmeras possibilidades aí de compra nesse universo. Mas retomando, né? Aí, inicialmente eu pensei, meu Deus, e agora? Eu não me vejo trabalhando assim em comércio para alguém. Eu preciso me reinventar e montar alguma coisa para mim. E
Aí foi quando as meninas, sempre que tinha algum evento, alguma festa, elas me chamavam para fazer a produção. E eu disse, gente, eu não tenho as maquiagens que eu tenho aqui, eu faço a minha maquiagem. E base, essas coisas, tem que ser muito específico, né? Para o tom de pele da pessoa. Ela, não, mas eu tenho algumas coisas. A gente não se importa, pode fazer. E começou assim. Elas iam para os eventos, as pessoas viam e perguntavam quem tinha feito a beleza. E elas falavam, é uma amiga minha, mas ela não atende profissionalmente e tal. E começou assim, de uma forma muito natural. Não foi nada planejado, eu vou trabalhar com isso. Mas aí vieram pessoas, aos poucos vieram pessoas entrando em contato. E eu pensei, eu acho que eu vou... Isso tem futuro. Aí foi quando eu comecei, inicialmente, como eu falei, sem recurso algum. Eu não tinha, quando eu iniciei, foi atendimento domiciliar. Eu acho que a Fernanda me pegou nessa época do atendimento domiciliar, né, Fernanda? Eu ia até a residência da cliente. Eu conheci Fernanda dessa forma. Eu ia até a residência da cliente e fazia o serviço lá. Porque desde sempre, eu sempre priorizei um produto de qualidade. Então, eu não tinha condições de ter as duas coisas, tipo, de ter o espaço físico para atender a cliente e ter o produto bom. Então, eu, Vanessa, optei por ter o produto bom e ir até a cliente. E, assim, deu super certo. Por 3 anos eu trabalhei dessa forma. E as minhas clientes amavam, né? Porque a maioria são mães, são 30 mais, assim, tem a vida super corrida. Então, para elas era mais cômodo realmente que eu fosse. E começou dessa forma. Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu espaço físico. As clientes vêm até o estúdio. Eu me desloco também. Tenho uma cartela hoje. Graças a Deus, cada ano que passa está crescendo mais. Eu atendo mais noivos de outros estados que do meu próprio estado, para vocês terem noção, de noivas. E assim, o mercado de noiva é um mercado mais exigente mesmo. A pessoa que contrata uma noiva, ela não quer qualquer profissional. E eu, claro também, que eu não teria conseguido isso. Alguém aí pontuou essa questão de você ter um meio, de ter pessoas que você façam parcerias, tipo isso aqui que a gente está tendo agora. Eu tive, graças a Deus, tive pessoas próximas a mim que conseguiram me colocar nesses lugares, assim, para que eu pudesse ser mais vista. A Jane mesmo está aqui, ela tem loja de acessório, era a campanha dela que a gente estava fotografando há algumas horas atrás, alguns minutos atrás. E a Jane empreende no ramo de semi-joia. Foi modelo, conheci ela na agência de modelo e hoje a gente tem uma parceria muito forte de trabalho e as coisas começaram assim, né? Hoje eu tenho a melhor cartela de clientes da minha cidade, isso eu posso falar com convicção, as melhores clientes mesmo. São aquelas clientes que hoje eu cobro o dobro, falando em valor, né? Eu cobro o dobro do que a maioria dos profissionais da minha cidade e as clientes pagam sem pedir desconto. Que isso a gente sabe que não é fácil, eu acho que é pouco tempo, né? Pesando os 2 anos que a gente ficou de pandemia, são 3 anos e meio aí. E tem profissionais na minha área que estão há, sei lá, 15, 20 anos e não conseguiram precificar o valor de um serviço que eu consegui com 6 anos de trabalho. Então, isso para mim já é uma vitória muito grande. Vim do interior, sou do interior, né? Do interior. Então, as coisas a gente sabe que é muito mais difícil quando a gente está no interior do que quando a gente está em uma capital, que, querendo ou não, tem possibilidades de mais eventos, enfim, pessoas influentes com um poder de influência muito maior. E eu me considero vitoriosa por isso. E eu acho que é isso, assim, para resumir um pouquinho da minha história, porque é tanta coisa, minha gente. Mas para que vocês conheçam um pouco, assim, brevemente resumido, de quem é a Vanessa. É isso. Linda história, e eu sou testemunha de tudo isso que você passou. E eu ri aqui quando você disse, eu sou do interior, porque é lá que está a minha agência.
E Vanessa, para a gente dar continuidade na nossa jornada de autocuidado, ontem nós falamos sobre saúde, sobre a importância da alimentação e do esporte, e eu queria ver contigo a importância do nosso cuidado com a pele. Então, assim, qual produto ou você acha que é assim indispensável nessa rotina louca que nós temos como bancária, que é assim tão pouco tempo, tudo tão agitado, o que você acha assim que é essencial para nós cuidarmos da nossa pele e ficar assim belíssima como você está se apresentando agora? Vamos lá. Não tem as coreanas, que eu acho que vocês já ouviram falar, algumas de vocês já ouviram falar, elas fazem uns passos gigantescos, né, de skincare. São 8, 9, 10 produtos. Eu digo, gente, às vezes eu não tenho tempo de tomar água. Aí eu vou ter tempo de passar tanta coisa na minha cara? Não, jamais. E vocês, como eu também, eu passo muito tempo no celular. Quando eu não estou em atendimento, eu estou resolvendo coisas no celular. As luzes naturais, né, que a gente recebe, luz de computador, que eu sei que vocês recebem muito, isso afeta tão quanto a gente tá com a nossa cara no sol. Então, é muito importante que vocês tenham uma vitamina C, um hidratante, claro, um sabonete específico para a pele de vocês. Eu sei que a maioria das pessoas costumam ter pele mais de mista oleosa por conta do nosso clima mesmo, que é um clima mais quente, né? Então, é um sabonete específico para a pele. Uma vitamina C, porque a vitamina C ela vai fazer uma barreira de proteção, protegendo ainda mais para receber esse protetor solar. E o hidratante, gente, pelo amor de Deus, não esqueçam de hidratar a pele. É fundamental. Às vezes a gente tem essa coisa de, eu tenho uma pele oleosa, não vou hidratar, que ela vai ficar mais oleosa. É o contrário. Quanto mais você hidrata essa pele, menos oleosa ela vai ficar. Então, sabonete específico para o seu tipo de rosto, hidratante, uma vitamina C, já que vocês são muito expostos à luz artificial, que é a luz do computador, e um protetor solar com cor. Tipo aqui, parece que eu tô de base, né? Que eu tô super maquiada, mas não, isso aqui é só protetor solar, gente, juro pra vocês. Protetor solar, blush, pó e rímel. Coloquei uma sombrazinha marrom, mas é isso aqui que eu faço para trabalhar, para um evento, se eu for um evento à noite, para um casamento, seja lá o que for. Eu sempre costumo falar que a mulher contemporânea, a mulher cheia de atividades, ela tem que sair para o trabalho pronta para qualquer contratempo ou surpresa que ela possa ter durante esse dia. Principalmente vocês que são bancárias, né? Eu acho que a maioria aqui às vezes precisa entrar em reunião, tem almoço de reunião, então assim, atendem clientes, né? Então, eu costumo falar para as minhas alunas de automaquiagem, para as minhas clientes também, que quando a gente é convidado para uma festa, para um aniversário, um evento, a gente não vai se produzir para ir para aquele determinado lugar, para prestigiar a pessoa, o anfitrião que convidou a gente. E por que não fazer isso no nosso trabalho, que é o nosso cliente que paga o nosso salário, que para a gente receber ele melhor, porque isso é uma forma de mostrar cuidado para o outro também. Eu sempre falo isso. E não é sair altamente maquiado. É o básico mesmo que eu falei para vocês. É um protetor com cor, um pó, que tem até os pós com proteção solar, que vocês podem ir reaplicando. Porque às vezes a gente pensa, mas eu não estou exposta ao sol. Mas essa luz que vocês recebem do computador é tão agressiva quanto a luz solar. Então, é importante estar fazendo essa reaplicação também no decorrer do dia. E é isso, um gloss, um batom. Eu, Vanessa, não sou muito adepta a batom. Eu prefiro gloss. Então, na minha bolsa sempre vai ter um gloss e um rímel, um protetor, um pó com proteção e um blush. Sempre é o que me salva. Às vezes, a gente sai de casa, corrida, ali no carro mesmo, se você tá alguém dirigindo para você, ali no carro mesmo, você vai rapidinho. Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Às vezes eu vou atender externo e não dá tempo. Eu tenho que escolher, eu tomo café da manhã ou eu faço alguma coisa. Aí eu opto por comer, óbvio, e ali no carro, rapidinho, eu vou fazendo a minha maquiagem. Fazendo o cabelo. Isso acontece com a gente também, tá?
essa loucura. Ó, a Janiela escreveu aqui no chat: você é a rainha da make, sou sua fã. E quando começou a falar sobre maquiagem, as meninas já levantaram aqui a mãozinha, morrendo de vontade de participar, então vou seguir a sequência aqui de quem levantou a mão primeiro, que foi a Eliane Falcão. Eli, fica à vontade aí, pode abrir o microfone. Então, eu tenho algumas perguntas para você. Tá. Uma é de onde você é, né? Porque, pelo menos para mim, não ficou claro. Você falou, acho que a Fernanda falou que você é dona de salão. Então, qual que é o seu salão? Onde fica? De onde você fala? Você está em Maceió? Onde você está? E uma sugestão também, e um depoimento. Eu vejo sempre mulheres maravilhosas, todas poderosas, e eu já tenho mais de 50 anos. Daqui, eu vou fazer 57 anos esse ano. Então, daqui a pouco eu estou 60 aí. Quando a gente vai chegando numa certa idade, o rosto como que derrete, sabe? Quando eu cheguei nesse processo de envelhecimento, eu não me reconheci no espelho. Então, eu acho que, de repente, isso é um nicho a ser trabalhado, sugestão e um pedido, tá? Porque todo mundo tem sua história, né? E eu vivi muito tempo não me sentindo bonita, porque eu tinha que me preocupar com o que eu vou comer, que eu não tinha o que comer, então vou ter dinheiro para comprar maquiagem e tal. Então, eu tenho me redescoberto nos últimos anos, e depois que eu entrei no banco, as coisas melhoraram, claro. Mas é isso que eu quero falar. De onde você é, onde é o seu salão, qual é o seu salão, e um pedido para pensar também nesse nicho, o que você acha, qual a dica que você dá para nós que somos mais velhas. Isso. Inclusive, eu amo pele madura, é uma das minhas peles favoritas. Tem maquiadoras que não fazem. Pele negra. Ah, esqueci de falar as minhas especializações, tá? Eu sou maquiadora visagista, que é aquela. É um nível um pouco mais elevado, eu falo de conhecimento, porque o visagista, isso eu falo para todo mundo, assim. Eu acho que todo mundo que trabalha com beleza em geral, antes de cursar qualquer curso, como aprender a maquiar, como aprender a fazer uma cor de cabelo, como aprender um corte, ele teria que ser visagista antes. Porque essa leitura que a gente consegue ter do nosso cliente, do nosso paciente, do que realmente para extrair ao máximo a essência dessa pessoa. Porque a gente sabe, a todo tempo a moda está tentando nos rotular de certa forma, né? É aquele rosto fino, é aquela mandíbula marcada, é aquele nariz inchado. E aí a gente olha aquilo ali e não se reconhece, né? E não se Caramba, eu tenho que ser isso aí para ser bonita, para estar bem? E eu não sou dessa linha, tá? Até porque eu realmente faço aquela maquiagem de beleza mesmo, aquela que as pessoas... Ah, ela tá maquiada? Será que ela tá maquiada? Então, quando eu comecei, puxando o gancho da sua pergunta para responder as outras, o que estava no auge era aquela sombra com 300 cores, aquele rosto que você via, o contorno, o blush e o iluminador. E eu vi aquilo e disse, meu Deus, e que transforma mesmo. E esse tipo de maquiagem existe para pessoas de palco, que vai fazer uma apresentação que a pessoa está a não sei quantos metros de distância dela, conseguir ver e tudo mais. Mas para o dia a dia da mulher, assim, eu queria trazer algo para a minha realidade. E eu vi aquilo e eu não achava bonito. E eu fui contra aquilo, mesmo sendo o que estava em alta. A minha primeira professora, o primeiro curso que eu fiz em Maceió até. Eu sou de Arapiraca, tá? Eu não sou de Maceió. Minha família, que é de Igaci, minha mãe que mora lá. E eu trabalhei lá um tempo, mas hoje desde os meus 17, eu tenho 32 anos. Eu moro em Arapiraca desde os 17 anos. E eu vi aquilo e eu fui contra aquilo. A minha primeira professora disse, mas se você não maquiar dessa forma, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser vista, as pessoas não vão lhe notar, você não vai ter agenda, você não vai ter cliente. Aí eu, tá bom. Mas eu não vou fazer algo que eu olhe para a pessoa e não me sinta feliz quando eu terminar aquele trabalho.
Eu ainda insisti, eu acho que quando eu saí do curso, eu acho que eu ainda tentei fazer, acho que durante um mês ali, mas quando eu terminava, que eu olhava para a cliente, eu dizia, cara, não é isso que me deixa feliz. Eu já saí de um trabalho que estava me fazendo mal, eu vou trabalhar em algo só porque estão me falando que eu não vou ter cliente por viver a minha verdade. Que eu sei, como eu era da moda, tipo, né, fui modelo, as minhas referências de beleza eram revistas de moda. A gente não tinha essa coisa da internet na época, de você abrir o Instagram, de você... Era blog, na minha época ainda era blog, então... Tinha algumas blogueiras que eu acompanhava, que faziam muito Paris Fashion Week, esses grandes desfiles de alta costura, e era aquela beleza super limpa, né? Você não vê modelo de passarela com aquela pele toda rebocada e tudo mais. Então, a minha referência de beleza sempre foi essa. E eu insisti nisso, é por isso que se eu tivesse que dar um conselho para vocês que estão aqui hoje, vivam a verdade de vocês, independentemente do que alguém chegue e fale que está errado. Porque é isso que realmente vai fazer a gente se destacar no que a gente faz. Inclusive, essa frase que tem aqui atrás é: quem carrega a essência se torna uma referência. Hoje eu posso falar assim que realmente aqui na minha cidade eu sou uma referência no que eu faço. Com pouco tempo do que eu faço. E isso porque eu vivi a minha verdade desde o começo. Eu não fui com a manada... enfim, e hoje os maquiadores que maquiavam pesado, eles estão tendo que se adaptar a esse estilo de beleza mais leve. Então, assim, para você ver, né? O meu momento chegou. Mais cedo ou mais tarde, o meu momento chegou. E respondendo a sua pergunta sobre a pele madura, né? 40, 50 mais, uma dica que eu dou. A pessoa que não tem o recurso de usar, porque não é. Tem muita gente que acha que é a maquiagem. Eu sempre falo, gente, você fazendo o básico, que é tomar água, a quantidade de água necessária. Massagem facial. Isso melhora absurdamente. Você falou aí da flacidez do rosto. Se você começar a praticar na sua rotina de skincare noturna essas massagens faciais, porque às vezes a gente é como o corpo, nosso rosto é como o corpo. A gente tem muito líquido retido. Então, assim, às vezes a gente... Pronto, assim que a gente não acorda mais redondinho, mais inchadinho. E ao decorrer do dia que a gente se exercita, se movimenta, a gente vai percebendo que o nosso rosto meio que vai voltando. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu sempre percebo. Assim que eu acordo, meu Deus. Então, assim, uma dica que eu dou é um creme noturno. Você fazer uma massagem facial nessa direção aqui, ó, para ir meio que moldando. Isso vai ajudar muito nessa questão da flacidez. A gente sabe que é inevitável. Eu tenho 30 anos, eu já comecei a fazer reposição de colágeno, essas coisas, porque realmente a gente sente, é natural. A gente vai, depois dos 30 anos, a gente meio que cai assim, 50% do nosso colágeno natural. Então, a gente tem artifícios aí, né, que ajudem a gente a estar melhorando isso. Inclusive, eu sigo mulheres, né, com uma faixa etária, tipo, da sua, que elas fazem isso na rotina. São mulheres que decidiram não usar nada de injetável, nada de botox, nada artificial nelas. Assim, elas quiseram envelhecer da forma natural. Que eu acho isso também. Eu trabalho com beleza, mas eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito a favor de você respeitar o que você acredita. Então, se para você não faz sentido se mexer, que bom, porque isso tem muita gente que procura a estética para suprir uma falta que tem dentro de si, né? Que não tem autoconfiança. E isso não tem classe social, gente. Eu atendo mulheres que dinheiro não é problema para elas. E elas podem fazer o que quiserem, assim. E eu vejo, eu digo, gente, tem coisa que é totalmente desnecessário. Mas vai suprir com a estética, porque tem uma falta emocional, enfim, são vários fatores, né? Que fazem a gente, às vezes, querer parecer ser o que não é. Então, o conselho que eu dou para você é isso. Ai, Vanessa, eu não posso investir em creme caro, não posso ir para dermato fazer um protocolo de rejuvenescimento. Comece a fazer essas massagens. Tem vídeos no YouTube que ensina
que é super facinho, ali 10 minutinhos antes de você dormir, que você já vai ver, depois me conta, eu quero saber a diferença que você vai sentir nessa questão de modelação mesmo do rosto. O rosto fica mais fininho, mais definido. Obrigada. A Vanessa a Lucinha tinha levantado a mão também, mas eu acho que ela caiu aqui do sistema, mas eu estou vendo que a Jane está com a mão levantada. Eu vou abrir aqui para que a Jane fale também, tá? Tá sem Oi, Jane. Já. Não conseguimos te ouvir ainda, Janiele. Seu microfone está desligado. Ao lado do seu nome tem um microfonezinho. Pode apertar lá. Se você estiver no celular, o microfone está ao lado dessa câmerazinha aí embaixo. Deixa eu tentar ativar por aqui. Pronto. Ai, Pronto, já estou vendo. tá me ouvindo? Agora Ai, sim. gente, boa noite. Eu estou pelo celular, eu nunca tinha usado esse aplicativo, então eu não estou vendo a Vanessa. Eu estou vendo todos vocês que estão com a câmera aberta, só que o Vanessa não consigo ver, fica só o preto mesmo. Que pena. Consegue, Cris, dar uma ajuda? Aproveitando que você tocou nesse assunto, eu peço desculpas por você não estar conseguindo ver. Eu acredito que aconteceu algum problema, Jane, no link. Porque algumas pessoas também relataram a dificuldade de entrar na live de hoje. Como o evento já estava agendado e por respeito às pessoas que já estavam aqui, a gente deu continuidade. Depois, até se em outro momento a Vanessa tiver disponibilidade de outra agenda, a gente pode até remarcar em um outro momento. A gente deu continuidade em respeito às pessoas que já tinham acessado hoje. Certo. Obrigada, Fernanda. Mas o que eu queria falar, né, que quando não consigo ver. A Eliane, né, fez a pergunta agora para a Vanessa sobre o que fazer. Muitas das vezes a gente acha que estar maquiada é estar carregado, né? Mas às vezes a gente só precisa realmente usar uma coisa bem básica, porque o básico funciona, né? Como ela falou no início da live, que ela tá só com protetor solar, um blush e um gloss. Eu também estou assim agora, né? Trabalhei o dia todo dessa forma. Às vezes eu saio de casa de manhã cedo, né? E só volto esse horário até mais tarde. E aí eu seguro esse ar de arrumado só com o básico, né? É fácil para mim falar, porque eu já fiz vários cursos da Vanessa, assim, com ela, de automaquiagem mesmo. E aí eu aprendi que maquiar não é você estar ali tacando várias coisas na cara. Eu acho que o básico para gente que tem a vida super corrida ali, ou até para quem não tem esse hábito mesmo de se arrumar, não tem esse costume. Então, assim, um protetor solarzinho, e um blush, e um gloss e um rímel resolve a nossa vida. Né? Então, assim, essa coisa de que está, né, bem maquiado, estar com muita coisa no rosto, eu acho que isso ficou para trás já faz muito tempo, sabe? Eu sou a da básica mesmo, assim, de sair com a pele do ar de saúde e super funciona. Então é isso, o básico vale. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Cris, preciso da sua ajuda. Ei, vamos sim. Ei, Vanessa? Ativa, por favor, o microfone da Vanessa. Foi. Agora Foi. né? Foi. Pronto. E é isso, gente. É o que a Jane falou mesmo. A gente tem que usar das armas que a gente tem, né? Se a gente não pode ter e como eu falei aqui do skincare, isso é aplicado para maquiagem. Eu não tenho. A minha automaquiagem são pouquíssimos produtos. Eu não tenho, até pincéis. Os meus pincéis já são 5 pincéis, a esponja é o suficiente. A gente às vezes acha que para fazer algo que deixe a gente bem, porque quando a gente se olha no espelho, quando a gente tá, né, com a bochechinha coradinha, quando a gente tá com o nosso cabelo limpo, e se ele estiver sujo, a gente tá assim, ó, passa uma lacazinha, passa uma pomadinha, mas para ele estar alinhado, pra gente sair com esse ar de que
eu tô bem mesmo, né? Não só para o outro, mas para a gente. Quando a gente estava na pandemia, eu fiz consultoria de imagem com uma amiga e ela falou uma coisa que é muito real. Se a gente for parar para prestar atenção, ela continuou trabalhando na pandemia e tal. E ela falava como a gente não conseguia sair, né? Ver as pessoas, e ela tinha as reuniões, atendia as clientes via FaceTime, como a gente está fazendo aqui. Mas ela disse que sempre se arrumava. Mesmo estando em casa, sempre se arrumava. E isso fazia total diferença. Porque se a gente acorda e a gente sai para trabalhar de cara lavada, do jeito que a gente pulou da cama, a gente vai continuar na cama. Então, o que a gente tinha que render no nosso trabalho, a gente não rende. Talvez uma ideia, alguma coisa que a gente pudesse trazer para agregar no nosso trabalho, a gente não consegue, porque isso é ciência, tá, gente? Não sou eu que estou falando, não. Porque eu trabalho com beleza. Isso é cientificamente provado. Então, se você, mesmo estando em casa, e você precisa participar de uma reunião ou alguma coisa do tipo, mas faça o básico. Se arrume como se você estivesse indo receber a pessoa presencial. Porque na pandemia os trabalhos continuaram, né, de algumas áreas, mas aconteceram da forma que a gente está agora. E isso ela falou e eu nunca esqueci, assim, e é real, é muito real. Eu treino. Quando eu tenho hábito na academia, eu vou estar assim. E quem vê assim, menina, tu vai pra academia, até pra academia tu vai arrumada. Mas quando eu me vejo na academia, de cara lavada, eu não consigo fazer o meu treino 100%. Eu não sei o que acontece, mas é o que eu vejo, gente, a gente já sai. Porque treinar não é fácil. Ninguém diga que é gostoso, é a mesma maravilha do mundo, né? Você vai puxar ferro, sofrer e ainda se ver no espelho com olheira batendo aqui, não dá, né? Então, quando a gente se vê no espelho e olha e gosta do que vê, que é isso que eu falo, você tem que gostar do que você vê. E isso a gente consegue tendo essa rotina inicial de autocuidado com a gente, né? O nosso trabalho, ele começa em casa. Antes de a gente chegar no trabalho, essa parte que a gente tem do cuidado com a gente, da gente fazer o nosso skincare, colocar a nossa maquiagemzinha para ir trabalhar, isso a gente já está trabalhando, né? É verdade. E olha só, você falou você fez uma fala agora que remeteu à nossa live do início da semana. Cuidar de si não é algo que é orgânico, traz uma dedicação e até um sofrimento. E aí casa muito bem com tudo que a gente vem trabalhando durante esses dias e que ainda vamos trabalhar, porque nós teremos uma live no dia 26 que vai complementar toda essa jornada. E como o nosso horário combinado ele já está aqui chegando ao seu limite, e as meninas aqui interagiram, fizeram perguntas, eu vou convidar a Cris para que ela faça a pergunta dela também, para a gente começar a encaminhar para o encerramento deste momento. Beleza. Ei, Fernanda, tem uma pergunta do chat sobre pele ibérica, e também sobre passo a passo. Alguém pediu aqui o passo a passo. Então vamos. Eu posso pedir para ela perguntar antes de você falar, Cris? Pode, sim, pode. Pronto. Eu vou registrar também a presença aqui da Ana Carolina, ela esteve nos outros eventos nossos também. Tem o depoimento dela lá no nosso Instagram. Então, quem ainda não segue no Instagram, eu vou colocar o nosso endereço aqui no chat. Sejam todos muito bem-vindos e convidados a nos seguir. A Ana está dizendo que é muito show as dicas. E a Ana Carolina também pergunta: qual é a ordem dos produtos para passar na pele? Perfeito. Ana, se você inclusive quiser abrir a câmera, o microfone e participar, fique à vontade. Vamos lá. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, Vanessa, nossa, só dica maravilhosa, né? E assim, eu acredito que uma boa parte, pelo menos de nós aqui, é 30 mais, né? Então, são dicas realmente preciosas, é como você falou, me chamou muito a atenção. E a forma como, se você levanta da cama, né, e acaba saindo da mesma forma, você não saiu da cama. Eu achei super interessante isso. Meu Deus, eu falei, nossa, agora eu vi, eu tô sem batom já, eu preciso passar um gloss. Eu amo gloss também, tá? E uma das coisas que você falou que eu não sabia,
que as pessoas... Eu pensava que passar hidratante na pele, ela sendo mais oleosa, eu achava que realmente ficava mais oleosa. Vanessa, ativa o microfone novamente, por favor. O microfone. Que estava dando eco. Agora tá. Sim. Tá me ouvindo? Pronto. Eu sofri com acne a minha adolescência inteira. Então, eu já criei esse hábito de cuidar da pele desde os 18 anos de idade, que foi quando as acnes explodiram e aquela coisa catastrófica, né? E que naquela época não tinha, eu falo como se eu já tivesse 100 anos, né, minha gente? Mas realmente, eu tenho 32, então faz essa tecnologia que a gente tem hoje, e até pelo financeiro mesmo, eu não tinha condições. Os dermatos tratavam acne com anticoncepcional e só. Então, foi assim que eu fui ensinada na época, e não tinha esses recursos que a gente tem hoje, né? De você ir para o consultório, fazer peeling, fazer laser, essas coisas que melhoram a qualidade da nossa pele. E parte de tudo isso também, que é muito importante falar, é estilo de vida. Eu acho que a menina a primeira palestrante falou isso, né? Que nada adianta você usar o creme mais caro, a melhor maquiagem do mundo, se você não cuida do que você come, se você não pratica atividade física, se você não dorme a quantidade de horas necessárias. Então, tudo isso que eu tô falando aqui vai por água abaixo. Se vocês não tiverem uma rotina dessa, eu sei que, como eu falei, até eu, sem esposo, sem filho, eu, às vezes, dou uma derrapada na academia e tudo mais, mas eu me esforço para todos os dias ir lá, nem que seja fazer 5 minutos de cardio, uma bicicleta, uma esteira, e mais fazer, se movimentar de alguma forma. Mas respondendo a sua pergunta sobre a ordem dos produtos, e sim, é essencial a hidratação, a sua pele. Você vai perceber, se você não tinha essa rotina de hidratar por medo de que ela ficasse oleosa, mas abrindo um parênteses, tem que ser um hidratante específico para a pele oleosa. Vanessa, que hidratante é esse? Eu vou pegar aqui, que eu estou no estúdio, para mostrar para vocês a diferença de um hidratante para uma pele seca de um hidratante para uma pele oleosa, tá? Isso muito me interessa. A minha é oleosa. Pronto. Também, por isso que geralmente uma pele 45, 50 mais, ela tende a ser um pouco mais seca pela perca do colágeno mesmo. Isso é muito raro eu pegar uma cliente 50, 45 e a pele dela ser oleosa. Ela já é mais, só se for aquela cliente que está sempre em consultório dermatológico fazendo tratamentos. Coisa que não é o caso da maioria das pessoas, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer isso. Então, como é que vocês sabem qual hidratante, o melhor hidratante para a pele de vocês? Toda pele oleosa, ela pede o hidratante que tem absorção mais rápida. Esse hidratante tem que ser, a base dele tem que ser gel. E qual é essa diferença? O hidratante em gel, ele é mais aquoso. Tá vendo que ele é transparente? Vocês vão colocar na mão e ele... do corpo para baixo. Vocês vão... Aqui, ó. Esse também é um hidratante para pele oleosa. Porque ele, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver o interior dele. Uhum. Esse hidratante transparente a gente denomina como hidratante em gel. Todos eles são específicos para a pele oleosa. E o hidratante para a pele seca, ele tem essa textura aqui, ó. Estão vendo que... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas ele é bem branquinho, bem mais denso. Pronto. Esse hidratante, a absorção dele é mais demorada. Por isso que ele é específico para uma pele mais seca. Porque ele vai absorver... aquela pele tende a puxar mais. Então, ele vai absorver de uma forma diferente desse aqui, que tem a absorção mais rápida. Para a nossa pele entender que, assim, a pele oleosa, ela quer água. Ela quer água. Então, enquanto você não dá água para ela, ela vai responder com óleo, falando para você, ei, me hidrate. Entendeu? É tipo isso. E claro que a água também que a gente consome, né? Água potável. É fundamental para que a gente controle essa questão da oleosidade, tá?
Sim, Perfeito, muito obrigada. respondi a sua pergunta, né? Agora falta... Gente, é a minha câmera. Agora a ordem dos produtos. Vamos lá. Sabonete específico... Meu Deus. Sabonete específico para pele oleosa. Eu também tenho um que eu gosto muito, que é aquele da Vichy, um verdinho da Vichy, e o da La Roche, que vocês encontram em farmácia. Eles são maravilhosos para pele oleosa, tá? Sabonete líquido. Aí, sabonete líquido para lavar. A ordem é sabonete, o hidratante específico para sua pele, vitamina C e o protetor solar. A vitamina C sempre vem depois do hidratante, porque ela vai fazer uma barreira protetora. Ou seja, ela vai compactar o que você colocou antes dela e vai fazer um filme protetor, antioxidante. Aí, depois, o protetor solar, tá? Muito obrigada. Por nada. Fernanda, posso perguntar? Muito bom saber a sequência. Pode perguntar sim, Cris. Ei, Vanessa, você falou aí, eu me enquadrei num monte de coisa, tá? Que bom. Sou 50 a mais. Você falou aí essa questão de acordar e não fazer nada, e é como se não tivesse acordado. Eu lembro muito que no começo da pandemia, então algumas coisas que ficam marcadas, né? E a gente começou a trabalhar um período do home office. E aí eu fui na primeira reunião home office, em casa, eu me vesti como se eu fosse para o trabalho. Eu estava trabalhando. E aí foi muito engraçado que... E aí eu vou contar a história, não vou contar os personagens, tá? Porque tem gente narrativa ainda, fica complicado. Mas aí, Débora riu. Aí daí, quando chegou na reunião e tal, aí era o comitê, né? E aí apareceu um de camiseta, apareceu outro de copo, assim, aquele copo que a gente não arruma o cabelo, mas só faz o copo. Só enrola, bota a caneta e vai, né? É muito engraçado, que daí a minha líder, né, a nossa supervisora, disse assim, mas, gente, eu tô achando aqui que só quem veio trabalhar foi a Cris. Então, você falou aí, eu me reforcei a esse fato, né? Porque independente de você estar num ambiente online, né? Se é um ambiente de trabalho, né? Vence um ambiente de trabalho. Né? Aí essa questão de acordar e não fazer nada, e é mesmo que está dormindo, isso me reforçou isso aí. E assim, a questão da importância da... E eu escutei isso essa semana, do nutrólogo que eu me consulto, ele falava assim, bacana, mas assim, não é só a pele. Tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do exercício físico, tem que cuidar do sono, tem que cuidar do lazer, né? Do lazer. Tudo isso tem que cuidar do hobby, né? Isso a gente falou na nossa outra live, né? Eu tenho que ter um hobby, né? Porque a gente já falou, depois do trabalho, tirando o trabalho, eu sou o quê, né? Tirando o trabalho, eu gosto de quê? Tirando o trabalho, eu faço o quê? Então, nessa nossa múltipla função, a gente acaba... E isso é fato, e eu não estou aqui me eximindo, nem me tirando desse contexto, a gente acaba, muitas vezes, assim, focando muito no trabalho, e quando você tira o trabalho, aí, pô, quem sou eu, né? Nesse contexto. Eu acho que é muito bacana. E quando a gente fala de maquiagem, de beleza, né? Geralmente a gente associa a futilidade, né? Mas não é futilidade, é essencial para a gente manter a nossa pele, manter o nosso corpo, e que a gente não vai precisar fazer artifícios diferentes, né? Ou invasivos. A maquiagem é o Photoshop da vida real, né? É o Photoshop da vida real. E antes de qualquer coisa, eu sei que a maioria de vocês já vem ser casada, já ter filho. E assim, a gente tem que fazer pela gente, porque no final das contas, eu sei que antes de vocês serem as líderes que vocês são, no lar de vocês, no trabalho de vocês
vocês são mulheres que têm sonhos, que prospectam coisas que às vezes a gente interrompe por conta de uma maternidade, por conta de um casamento. E assim, graças a Deus, eu tive uma mãe que me educou perfeitamente bem. O meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos, então eu não tive um pai porque ela casou novamente. Meu padrasto é um homem incrível, mas meu pai mesmo de sangue eu perdi aos 3 anos. Então assim, ela foi pai e mãe até os meus 7 anos de idade, e ela soube, graças a Deus, me educar muito bem para o mundo, assim, né? Eu me prendia quando tinha que prender, mas sempre me deu liberdade, e eu agradeço muito por isso, porque hoje a gente não é só o fator, tá a idade, com a idade vem uma certa maturidade, mas às vezes a gente se pega em determinadas situações que é inevitável, né? Mas quando a gente tem essa percepção do nosso eu real, assim, a gente fica mais fácil de driblar as adversidades que toda mulher e qualquer pessoa passa. Isso não tem a ver com conta bancária, isso não tem a ver com status social, é a vida, né? E quando a gente toma posse do que a gente a gente consegue viver de uma forma mais leve. As pessoas que a gente convive percebem isso, né? E pegando o gancho, eu sei que a gente acha que já está para finalizar, nisso que você falou, de que a sua líder, a sua coordenadora elogiou, né, a sua postura, que você estava ali pronta como se você estivesse indo para o trabalho físico, né? Atender as pessoas no presencial, mesmo no online você se portou como uma profissional na vestimenta. E, gente, a todo tempo a gente está vendendo a nossa imagem. A gente acha que não, mas as pessoas veem isso. Então, assim, é muito importante que a gente esteja bem posturado mesmo, assim, de estar com a vestimenta adequada para o ambiente que a gente está, de estar com o cabelo, se ele está sujo, prende, não deixa solto, para não trazer aquele ar de desleixo, porque o cabelo oleoso, ele traz essa coisa, né, mais desleixada. E como eu falei para vocês, eu levei 15 minutos. Então, gente, 15 minutos vocês conseguem, não tem desculpa de dizer, eu vou trabalhar de cara lavada, sabe? É no carro, no banheiro, eu vou rapidinho ali, no banheiro, 5 minutinhos já dá uma retocada, já faz para vocês estarem bem, para vocês e para as pessoas que vão atrás de vocês. Porque sempre que alguém vai em um banco, você vai resolver pepino, né? Ninguém vai à toa. Então, isso é muito importante, até para a gente mostrar para os nossos clientes que eles são especiais também, né? Que a gente se arrumou para recebê-los. Isso é muito importante. Legal. Fernanda, tá contigo. Obrigada, Cris. Aproveitando para agradecer também todo o seu apoio, Cris, no nosso movimento, você sempre presente. E Vanessa, pela sua disponibilidade, gratidão. Muito bom o conhecimento que você passou aqui para todas nós. A Débora, que está aqui presente, também ressaltou isso. Vanessa, muito bom te ouvir, aprender sobre como cuidar da nossa pele com muita clareza. Adorei. Ela não é alagoana, né? Débora, diz aqui de onde você está assistindo. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Vanessa. Como é bom te ouvir, adorei, viu? Eu estou falando de São Paulo. Nossa, eu amo São Paulo, tem meu coração, gente. A minha primeira especialização em um outro estado que não fosse Alagoas foi São Paulo, e eu sou muito grata. Essa cidade me trouxe 80% da profissional que eu sou. Ai, que ótimo. Sou fã da Cris, aí quando eu vi, falei, não, eu preciso assistir, já entrei no Insta, conversei com ela, e você falando, Vanessa, tem muito a ver realmente, né? Quando a gente se veste da nossa autenticidade, da pessoa que a gente é, a frase que você trouxe, né? Quem carrega a sua essência se torna uma referência, isso.
por mais dificuldade que a gente passa, por mais adversidades, a nossa essência, ela precisa permanecer. Ela tem que ser nossa, né? E a gente tem que, e com isso a gente se mostra para o mundo. Se você me permitir, Fê e Cris, eu vou falar uma coisinha que a minha gineco me falou, e eu gosto de falar para as minhas amigas, porque por muito tempo a gente não escuta, eu sou 50 a mais já. Então, a minha gineco, quando eu fui buscá-la para engravidar, ela disse assim: olha, uma coisa você nunca pode esquecer. Primeiro você nasceu, depois você casou, depois você se tornou mãe. Esses papéis, eles não podem se inverter, né? Então, eu acho que isso diz muito com a nossa, com o nosso amor próprio, com o autocuidado, né? Com o olhar para a gente, porque se a gente está bem, bonita, se gostando, o mundo ao nosso redor vai estar melhor, né? Mas eu adorei. Eu queria saber também a ordem, aí a Carol perguntou. Muito bom, obrigada, Fê e Cris, parabéns aí pela Vanessa, pelo convite. Obrigada. Obrigada, Débora, por sua fala também. Obrigada mais uma vez, Vanessa, por esse momento tão rico. Aqui o microfone, por esse momento tão rico de um trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo aqui com as mulheres da Nordeste 2, que abrange os estados de Alagoas e Sergipe. E ele vem complementando porque nós estamos trabalhando em mulheres em 360 graus. Então, assim, é muito importante esse cuidado também com a pele, com a nossa beleza. E a forma como a gente reflete a nossa essência para o mundo exterior. Cris, você quer fazer o encerramento? Eita, antes de encerrar, então, meninas todas que estão aqui presentes, dando continuidade ainda no mês de março, no dia 26, às 19 horas, nós teremos uma live, e nela estará presente a nossa diretora, Larissa Novaes, e Regina Nogueira. Regina Nogueira, eu vou deixar o Instagram dela para que vocês a conheçam melhor, vou deixar o Instagram dela, o LinkedIn, aqui no chat. E o tema, como eu já falei anteriormente, a gente vem trabalhando a mulher em 360 graus, então o tema será aceleração de carreira e como construir uma marca pessoal de impacto. Perfeito. Eu com certeza eu quero estar. Esteja convidada a participar também, dia 26, às 19 horas. E eu gostaria que tanto você quanto a Cris, para a gente se despedir, deixasse uma mensagem uma mensagem de encerramento aqui para as mulheres que estão presentes e um aviso: as primeiras postagens no Instagram que marcarem o Liderança Feminina e a Vanessa Santi, que eu deixei aí o endereço dela no chat, vão ganhar este botão do nosso Liderança Feminina. Nós enviaremos para quem não for funcionário, a gente envia pelo correio, e quem for, a gente vai enviar aí de outra forma. Eu quero o meu, tá? Gente, vocês precisam trazer esse evento presencial também, para que todo mundo se conheça, consiga. Pensem nisso, tá? Pensem nisso, porque é muito gostoso. O que a gente fez, bem rapidinho, tá? Fica à vontade. As meninas fizeram só para convidados. Então, assim, era um espaço pequeno, limitado. E muita gente veio, tanto no direct, no meu, no da Jane, no das outras participantes, pedindo para a gente abrir para outras pessoas, gerassem ingresso mesmo, né? Porque quando a gente vai fazer um evento assim, a Jane tá dando tchau. Quando a gente vai fazer um evento assim, a gente sabe que tem custos, não é barato. Então, às vezes se cobra. Inclusive, eu vou participar de um próximo mês, que é um evento de mulheres também, para impulsionar mulheres nas suas carreiras, na sua vida pessoal. E foi pago, né? E é muito legal, porque a gente consegue. Tem outras pessoas que têm interesse em participar e não consegue, porque quando é convidado, ou uma live, ou um momento assim mais fechado, a pessoa não consegue participar, né? Então, eu deixo aí a dica para vocês. Eu super
super topo. Eu ficaria super feliz em conhecer vocês pessoalmente, seria maravilhoso. Então, Fernanda, deixa aí, hashtag fica a dica. Vamos pensar nisso, né? Fica a dica. Cris, Ana Carolina aqui tá pedindo pra gente registrar a foto. Opa, vamos abrir as câmeras. Você consegue tirar aí, Cris? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver, tem que botar em galeria, né, gente? Deu certo? Agora sim. Apareceu o modo conferência, olha. Mas vai servir, vai servir. Aí, todo mundo sorrindo. Funciona. Aê! Daqui a pouco chega para você. Certo. Consegue compartilhar no chat, Cris? Consigo. Manda já para você. Uma vez modelo, sempre modelo, né, Vanessa? A pose dela para a foto lá. Meu namorado fica rindo, ele, menina, ele é do sul, né? Aí ele, minha filha, de onde foi que você trouxe esses gostos? A pessoa saiu lá do Cafundá do Juda, tomava água de barreiro. Esses gostos saiu de onde, minha filha? Pelo amor de Deus. Ei, Vanessa, agradecer, sabe? Agradecer muito a gente. De novo, né, gente? Tudo que a gente está fazendo aqui, e eu falei isso eu falei isso da outra vez, na outra live, que antes da gente ter um CPF, que antes da gente que trabalha nessa empresa ser uma matrícula, nós somos pessoas, estamos dentro, né? E a gente tem que cuidar dessa pessoa. E cuidar da melhor É isso mesmo. Então, que tenhamos essa consciência, nós vamos tirar essa pessoa e cuidar dela da melhor forma possível. E aí ela vai estar bem com ela, né? E com todos a sua volta. Vanessa, muito agradecida pela sua participação, pela sua vida, pela sua história. Muito bacana. Meninas que ficaram até agora, obrigada aí pela presença. Espero que tenha sido legal. Para mim foi muito legal. Anotei aqui umas coisas que eu já fazia, mas vou intensificar, porque eu acho que vale muito a pena. Sim, e independe de idade, né, gente? Eu falo que quando a gente tem uma alma jovem, independe de idade, a gente vai levar isso para o resto das nossas vidas. E queria agradecer mais uma vez a Fernanda, a Cris, pelo convite. Adorei participar desse bate-papo com vocês, conhecer essas mulheres que eu tenho certeza que com as suas histórias inspiram. A gente acha, mas porque eu não sou conhecida? E, enfim, gente, a gente podem não falar, mas a gente impacta quem está ao nosso redor. A gente tem sim a nossa forma de inspirar, seja em uma palavra, seja, às vezes a pessoa nem precisa falar nada, só o fato de você ouvir alguém, que é isso que vocês fazem muito, eu tenho certeza, no trabalho de vocês, eu vi muito. Então, isso também é uma forma de demonstrar amor para o outro. E parabenizar mais uma vez vocês pela iniciativa, porque são projetos assim que mudam, que dão um start na vida de uma pessoa que às vezes estava, ai meu Deus, eu não sou capaz e dá tempo. Eu sempre falo que eu queria ter começado antes, né? Fazendo o que eu faço, mas eu acredito que tudo acontece no momento que tem que acontecer. Talvez se eu tivesse entrado na área mais novinha, eu não teria chegado mais rápido também, eu falo na questão de ter acesso ao acesso que eu tenho hoje, por falta de maturidade. Então, assim, a gente tem que agradecer, né? Agradecer muito. Passamos por uma pandemia que levou muita gente embora.
E só o fato da gente estar aqui compartilhando esse momento já é uma vitória muito grande, né? E é isso, muito obrigada, meninas, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês e espero ver vocês mais vezes. Com certeza. Com Obrigada, certeza. Vanessa. Meninas, Obrigada ó, a todos. obrigada, Até a próxima. gente. Obrigada, Beijo. gente. Boa noite. Tchau. Boa Boa. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.